A graça e as misericórdias de Deus estejam sobre a sua vida, hoje e todo sempre, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Você crer em oração, em nome do Senhor Jesus? Creia de todo o teu coração. Creia também na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Eu vou orar e em seguida vou pregar. Ouve a oração e creia. E logo em seguida ouve a palavra e creia, toma posse. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, todos, e principalmente você que já se inscreveu nesse canal, Pastor Olavo Neves no YouTube, sejam todos ricamente abençoados pela graça e as misericórdias de Deus, para a honra e glória do Todo-Poderoso Deus. Pai maravilhoso, Pai querido, bendito seja o teu santo nome. Eu agradeço ao Senhor, Pai, pelo dia, pela noite, pelo pão, pela água, pelas vestes, pelo calçado, pela respiração, pela vida, por tudo, meu Pai, até mesmo por aquilo que não deu certo, que eu penso que não deu certo. Eu agradeço o Senhor por tudo. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Grandioso e majestoso Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, ouve, Pai, esta oração em favor dessa pessoa que está ouvindo, está crendo, está tomando posse. Atende essa oração, Pai, com milagres, com vitórias, resolvendo essa situação para essa pessoa, dando força para ela, sabedoria, conhecimento, entendimento para vencer esse problema, essa situação, Pai, que ela está enfrentando. Dê a vitória para essa pessoa, Pai. Exalta essa pessoa. Eu te peço no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Arranca as enfermidades, as doenças. Tira do corpo dessa pessoa, Pai. Do alto da cabeça à planta dos pés. Faz milagre. Cura, liberta. Faz a obra do Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu oro por cada pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. E cada pessoa que está ouvindo esta oração e vai ouvir a palavra do Senhor. Sejam alcançados pela graça e pelas tuas misericórdias, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E aonde esta mensagem chegar, esta oração chegar, seja o teu nome glorificado e exaltado. E essa pessoa, o lugar, seja abençoado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Creia de todo o teu coração. Creia em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele viu aquela cidade de Nínive, uma cidade maldosa, uma cidade maliciosa. Aquela cidade estava no caminho do mal, praticando a maldade. E Deus, Ele não queria destruir aquela cidade. Ele queria salvar aquela cidade. Então Ele escolheu o servo dele, o profeta Jonas. Jonas ouviu a ordem de Deus. Deus deu uma ordem para Jonas, para ele ir para essa cidade, pregar a palavra de Deus, pregar aquilo que Deus tinha ordenado ele pregar, a favor daquela cidade. Aparentemente parecia ser contra, mas era a favor daquela cidade, porque Deus queria salvar aquela cidade. Mas Deus, Ele não pode salvar por Ele mesmo. Não é porque Ele não pode, é porque Deus é justo. Deus, Ele tem caráter. Ele não passa por cima da justiça dele, por cima do caráter dele. Ele conta comigo e contigo. Ele contava com aquela cidade de Nínive. Ele não queria destruir aquela cidade. Então, Ele escolheu Jonas para pregar naquela cidade. Só que Jonas, ele trazia dentro dele um sentimento ruim contra aquela cidade. Aquela cidade, os homens daquela cidade causou um mal na vida dele, na família dele. E ele trazia isso dentro de si. O que Jonas queria era que aquela cidade fosse destruída mesmo. E Deus escolheu quem? Jonas. A história bíblica diz que o pai de Jonas foi morto pelos homens daquela cidade.
E ele trazia isso dentro de si, esse sentimento. E Deus, sabendo de todas as coisas, Deus escolheu quem? Jonas. É isso que Deus faz. Se Deus ver que você não gosta de fulano, não gosta daquele lugar, cuidado, porque Deus pode separar você para levar a palavra dele para aquela pessoa que você não gosta, que te fez o mal, ou para aquele lugar, aquela cidade que você foi humilhado, humilhada, pisado, maltratado, até fizeram mal a você. E Deus pode te escolher para mandar ir naquele lugar. Foi o que aconteceu com o profeta Jonas. Jonas ouviu, só que Jonas não obedeceu. Jonas desceu para Jope. E chegando em Jope, ele comprou a passagem para Tarsis. Foi de navio. Junto com aquele pessoal do navio. Aquele povo não sabia quem era Jonas e não sabia o que Jonas estava fazendo. Jonas estava fugindo da presença de Deus. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Os olhos de Deus vê tudo e sabe de tudo. E Jonas naquele navio, juntamente com aquele povo, Deus mandou uma tempestade. E a causa daquela tempestade era a desobediência de Jonas. Observa, aquela tempestade era por causa da desobediência de Jonas. E todos ali estavam a perecer por conta de um homem, por conta da desobediência. Vai para Nínive. Aí ele não quis fazer a vontade dele, fugindo da ordem de Deus, da presença de Deus. Foi para Jope, comprou a passagem e estava descendo para Tarsis. Ou seja, quando a pessoa sai da presença de Deus, a pessoa só vai descendo, descendo, descendo. Mas não é descendo se humilhando, não. É descendo sendo humilhado, sendo pisado, maltratado, porque desobedeceu a ordem de Deus. E aquela tempestade não parava. E aqueles homens não sabiam o que fazer. E Jonas estava dormindo. Eles acordaram Jonas e eles falaram para Jonas quem era Jonas. E Jonas falou. E Jonas se abriu para eles. Essa tempestade está acontecendo por minha causa, porque eu estou fugindo da presença de Deus. Deus mandou, em outras palavras, Deus mandou eu ir para Nínive, eu estou indo para Tarsis. Mas o que a gente pode fazer para acabar com essa tempestade? Aí ele deu a ordem: joga-me no mar. E os homens falaram com Deus naquele momento, temendo, e pegou Jonas e jogou na água. Segundo a ordem de Jonas, Jonas foi tragado por um grande peixe, o peixe criado por Deus. Jonas só foi descendo, de repente Jonas estava no fundo do mar e dentro de um grande peixe, no ventre de um grande peixe. Jonas clamou a Deus e Deus ouviu, dentro do ventre do peixe, do grande peixe. Deus ouviu o clamor de Jonas, no fundo do mar. Jonas só foi descendo, só descendo. Quem sai da presença de Deus, quem tenta fugir da presença de Deus, só vai descendo. Vai ser humilhado, vai ser quebrantado, vai ser despedaçado e às vezes até morto. Se não se arrepender, se não levantar a cabeça e falar: Senhor, olho para ti, me perdoe. Me perdoe. Se é que eu posso olhar para o Senhor, para o alto, mas eu olho para ti e peço: me perdoe. Deus ouviu o clamor de Jonas e Deus fez o peixe vomitar Jonas. E Jonas ali apareceu na beira da praia, depois que o peixe vomitou ele. E Deus falou a segunda vez para Jonas, em outras palavras: e agora, Jonas, você vai? Será que esse aperto que eu te dei, será que valeu a pena? Será que agora dá para você despertar e saber que é eu quem mando? E você tem que obedecer? Você pensou que eu não estava vendo? Em outras palavras, aquela tempestade, quem criou foi eu, por conta da tua desobediência. Agora levante agora e faz o que eu mandei você fazer. Vai lá naquela cidade, prega naquela cidade. Se aquela cidade se arrepender e se converter, eu vou poupar aquela cidade, eu não vou destruir aquela cidade. Vai lá, prega para ela. Anda em toda aquela cidade. No livro de Jonas, capítulo 3, o título da mensagem: como é maravilhoso. O arrependimento dos ninivitas.
o arrependimento dos ninivitas. Observa bem. Jonas capítulo 3, a partir do versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Observa bem. Na segunda vez que Deus falou para Jonas, Jonas ouviu, creu e obedeceu. Jonas cria na palavra de Deus. Jonas não queria ir para lá porque Jonas bem sabia, se eu pregar o que Deus mandou pregar, eles vão ouvir, eles vão crer, eles vão praticar a palavra de Deus. E Deus não vai destruir essa cidade. Jonas queria que aquela cidade fosse destruída. E por isso que ele não quis ir. E Jonas começou a percorrer aquela cidade. No primeiro dia, Jonas saiu no meio da cidade gritando: Nínive! O Senhor mandou avisar vocês. Se converta do mal de vocês, da maldade de vocês. Se converta a Ele. Volte o coração de vocês para Ele, porque se vocês não fazerem isso, dentro de 40 dias, Ele vai destruir essa cidade. Jonas saiu no meio da cidade gritando, pregando a palavra. O que Deus mandou ele fazer, ele fez. E os ninivitas deram ouvido à pregação de Jonas. E começaram a se arrepender. E isso chegou ao ouvido do rei. Está escrito na palavra. A cidade começou a se converter ao Senhor por conta da pregação de Jonas. Jonas bem sabia que isso ia acontecer, porque Jonas, ele conhecia Deus. Jonas, ele tinha intimidade com Deus. Jonas ouvia Deus, Jonas falava com Deus e Deus falava com Jonas. Jonas, ele tinha intimidade com Deus. A intimidade de Jonas com Deus era grande. Não era pequena. Ainda que Jonas era tido como um dos profetas pequenos, mas a intimidade dele com Deus era grande. Era grande. Jonas bem sabia, se eu pregar o que Deus quer que eu prego a essa cidade vai se converter a Ele e Deus não vai destruir essa cidade. E eu quero que essa cidade seja destruída. Só que Deus falou, não, essa cidade é importante para mim. Eu sei que essa cidade é mal, é maligna, mas eu quero poupar essa cidade. Eu quero que essa cidade se converta a mim, porque eu não quero destruir essa cidade. Deus espera isso dos perversos. Deus espera que os perversos se convertam a Ele. O homem mau, a mulher mau, se converta a Ele. Essa pessoa que está no caminho da maldade, no caminho da malícia, Deus espera que essa pessoa se converta a Ele. E se essa pessoa não se converter, essa pessoa, caso ela não se arrependa e não se converta a Deus, ela vai descer à sepultura sem conhecer a Deus. Ela mesma vai ser a própria condenação dela, condenação ao inferno, porque não deu ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. E quando a pessoa não dá ouvido à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, ela só vai descendo, sendo humilhada, pisada, até o fim. Ouve atentamente. Existem provas, existem pessoas passando por provas, é diferente. É diferente. A pessoa passar por provas e outra coisa é a pessoa estar sofrendo por conta da desobediência, é diferente. Deus é maravilhoso, Deus é bendito, Deus é santo. Jonas começou a pregar, a percorrer em toda a cidade pregando. E a cidade foi se convertendo. A Bíblia diz do maior até o menor. Aí no versículo 6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Olha o que o rei fez. O rei daquela cidade. Ele tirou a roupa dele de rei e vestiu o pano de saco e sentou-se sobre cinza, se humilhando na presença de Deus, para Deus não destruir aquela cidade. Por quê? Porque eles creram na pregação de Jonas. Jonas saiu no meio da cidade, em rua, gritando
Imagina as pessoas fazendo comida, arrumando a casa, fazendo alguma coisa e ouvindo os gritos de Jonas, pregando a palavra de Deus. E a pregação de Jonas era essa: Nínive, se converta ao Senhor, Deus de Israel, porque há 40 dias ele vai destruir essa cidade, se caso vocês não se convertam a ele. E a cidade foi se convertendo. Deixa a vossa maldade. Aquela cidade era mal, era mal. Ela estava no caminho do mal. E se caso ela não se convertesse a Deus, aquela cidade seria destruída. Mas ali começou a se converter por conta da pregação de Jonas, do maior ao menor. E o rei tirou a roupa dele de rei e vestiu o pano de saco e sentou em cinza, se humilhando na presença de Deus. E observa versículo 7, observa o efeito da pregação da palavra de Deus por Jonas e hoje pelo Espírito Santo de Deus. Ouve atentamente. Versículo 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, a ordem do rei, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e proclamarão fortemente a Deus. Olha só. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Observa que essa cidade era uma cidade violenta, maldosa. E o rei deu ordem. Ninguém come, ninguém bebe. Até os animais não leva para comer. Ou seja, prende os animais também, que nem os animais vão comer. E nem beber. Nem homens, nem mulheres. Com a ordem do rei. Porque ouviu a pregação de Jonas. E Nínive estava se convertendo a Deus. E estava sendo poupada por Deus. Porque todo aquele que ouve a pregação da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, essa pessoa ela será poupada. Ela será tirada e colocada no meio dos salvos. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está pregando. O rei declarou, pois com uma ordem, com uma lei, ninguém come, ninguém bebe, nem homens, nem os animais. Ele deu a ordem, e a ordem foi cumprida. Versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Observa bem o que o rei falou, e foi decretado, e foi cumprido pelo povo. O povo deu ouvido à pregação de Jonas, e depois o rei declarou esta ordem, esta lei, para jejuar, e ali foi declarado. E Deus vendo e ouvindo tudo aquilo, Deus conhecia muito bem a maldade daquela cidade. Deus viu o que aquela cidade fez. Depois da pregação de Jonas, Jonas pregou e depois Jonas saiu daquela cidade para esperar a destruição daquela cidade. Ouve atentamente. Deus está sentado no trono, mas Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo. Enquanto Jonas estava pregando, aquele povo estava se arrependendo e se convertendo e Deus estava vendo. Aí no versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Observa bem, Deus está vendo. A palavra está sendo pregada, a pessoa está ouvindo, a pessoa maligna, a pessoa do mal que está fazendo coisas erradas, ouve, crê e se arrepende, se converte a Deus. Deus do céu está vendo. E o mal que viria para essa pessoa, Deus está falando, já não vai vir mais. Porque o mal que eu faria contra você, porque você estava no caminho errado, você ouviu a minha palavra, se arrependeu e se converteu a mim. Agora o mal que eu faria a você, eu já não vou fazer mais, porque houve arrependimento. Assim aconteceu com aquela cidade. E Jonas estava em outro lugar, esperando a destruição da cidade. Jonas, ele pregou o que Deus mandou ele pregar. A boca de Jonas foi boca de Deus.
naquela cidade. E Jonas ali, ele saiu da cidade para esperar a cidade ser destruída. Jonas estava cansado. E Deus fez uma rama nascer sobre Jonas, para fazer sombra para Jonas. E Jonas esperando a fumaça subir da cidade destruída, sendo subvertida. Só que Jonas ele acordou e a cidade não foi destruída. A cidade continuou, porque houve arrependimento. A cidade se converteu a Deus e Deus poupou aquela cidade. De mais de 120 mil pessoas, aquela cidade. E Deus considerou aquela cidade. Deus poupou aquela cidade. E Jonas se irou. Jonas ficou irado porque Deus não destruiu a cidade. E depois Deus soprou um vento. E o vento matou aquela planta, aquela rama que fazia sombra para Jonas. E Jonas se indignou. Jonas ficou com raiva. Jonas bateu de frente com Deus. Observa a intimidade desse homem. Jonas, ele bateu de frente com Deus. Em outras palavras, por que o Senhor não destruiu a cidade de Nínive? E por que o Senhor matou a planta aqui que estava fazendo sombra para mim? Imagina. E Deus falou: Jonas, você se irou porque eu não destruí a cidade de Nínive? Essa cidade é importante para mim, Jonas. Uma cidade de mais de 20 mil pessoas. Agora você está irado porque eu matei uma planta que eu fiz nascer naquele momento, em outras palavras. Eu fiz nascer aquela planta naquele momento para fazer sombra para você e eu matei, agora tu está irado? Você está irado porque eu matei a planta e você está irado porque eu não destruí a cidade? Observa bem, Jonas estava aborrecido por conta disso. Porque ele queria que aquela cidade fosse destruída, a cidade de Nínive, e Deus não destruiu. Então, ouve a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, obedece a palavra de Deus. Principalmente essa pessoa que está no caminho errado. Deus está te dando oportunidade. Deus está tendo paciência contigo. Cuidado, porque Deus pode dar um basta. Se Deus dá um basta, meu amigo, minha amiga, acabou. Então, ouve atentamente. Não foge da presença de Deus, não foge das tuas responsabilidades, a qual é servir Deus, adorar Deus, exaltar Deus, bendizer o nome de Deus, fazer o que é reto, o que agrada a Deus. Faça isso, porque isso agrada a Deus e é bom para você. Você que está ouvindo esta palavra, ouve e creia. E principalmente essa pessoa que está no caminho errado, no caminho da maldade, no caminho do mal. Essa cidade aqui, eles eram mal, mas eles ignorantes, a ponto de não saber o que era mão direita e mão esquerda. Eles não sabiam. E por isso Deus o considerou. Eles não conheciam a verdade. Mas naquele momento que eles conheceram a verdade, a cidade se converteu ao Senhor. E a cidade foi poupada. Deus perdoou a maldade daquela cidade. E Deus abençoou. Aquela cidade que Jonas pregou, ela não foi destruída. Que a cidade é quem? As pessoas. Aí aquelas pessoas vão morrendo e vai nascendo outras. Só que aquelas outras seguem um caminho errado e Deus se aborrece, acaba destruindo. A cidade é pessoas, é habitantes, é ser humano. E aquele povo foram morrendo, o tempo foi passando, normal. E depois vem outro povo e esse povo não obedece a Deus. E Deus destrói a cidade por conta da desobediência. Mas aquela cidade não foi destruída por conta da obediência, por conta da palavra que Jonas pregou. Ouve essa palavra, crê nessa palavra e toma posse dessa palavra. E compartilha essa palavra, que aonde esta palavra chegar, Deus seja glorificado. Louvado seja Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, hoje e todo sempre. Você que não se inscreveu ainda neste canal, o Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Se inscreva. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, o teu pedido de oração, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho observado todos, eu tenho lido todos os comentários. Ainda que eu não tenha respondido a alguns, eu tenho visto todos e lido. E tenho colocado também um like ali naqueles comentários. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Você não vai pagar nada por isso. E não vai perder nada com isso. Pelo contrário, você vai ganhar, porque Deus vai ver você a favor da palavra dele, a favor do reino de Deus. Deus te abençoe hoje, todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus
envolva cada um de nós, eu e você. Envolva com o consolo dele, a presença dele, nos dando paz e alegria, vitórias e a certeza e a convicção da salvação. Amém? Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Graças a Deus.